no slide por slide e qualquer dúvida que vocês tiverem, ou vocês anotem o número do slide, ou vocês interrompam para a gente discutir mais sobre o assunto naquele próprio slide. Se quiser colocar também aí no chat, é bom a gente escutar a voz de vocês também, mas se preferir colocar aí no chat, eu interrompo o Álvaro aqui, eu repasso a questão na hora, tá? Vou só fazer a abertura rapidinho. Obrigado a todo mundo que pôde comparecer. A gente resolveu testar esse horário das 19 horas na quarta-feira. Tinha muita gente que não estava conseguindo acessar à tarde, porque trabalha e tudo mais, tá bom? Se vocês puderem responder aí no chat, se preferem esse horário de 19 horas, ajuda a gente, tá? Se tem uma preferência de horário, ou se os dois horários estão bons, se puder responder aí no chat, por favor, tá? Novamente, a gente continua ainda com o adiamento do calendário, ou por enquanto o calendário acadêmico ele está suspenso pelo menos até o dia 30 desse mês, e a partir do dia 1º a gente não tem uma definição ainda quanto ao calendário, tá? Assim que tiver, a gente comunica para vocês também, tá bom? Agradecer de novo a participação de todos, espero que todos estejam bem, se cuidando e, na medida do possível, isolados, ok? E acho que o Álvaro pode começar. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida para colocar para a gente aqui. Hoje a gente está com um pouco mais de gente. O Álvaro é bom para a audiência, Álvaro. Tomara que a gente continue aumentando a participação dos alunos ao longo do tempo. Sim, sim. A ideia aqui é para a gente não cortar o vínculo que tem com vocês e também ter um espaço para a gente conversar sobre o curso aí, pelo menos uma vez por semana, tá bom? Uma informação importante, não sei se todo mundo viu no último e-mail, que esse trabalho que a gente está fazendo, desses encontros semanais, a gente conseguiu aprovar como projeto de extensão. E a gente definiu no colegiado do campus, do curso, que essas horas que vocês estão tendo aqui nesses encontros, a gente vai contabilizar também como tempo de estágio, tá bom? Isso para os alunos do 3º e do 4º período só, tá ok? Que são os períodos que vocês podem fazer estágio. E aí eu vou pedir de novo, como a gente vai emitir certificado, para vocês colocarem um nome aí no chat, ok? E eu vou deixar já a palavra com o professor Álvaro. À medida que você vai precisando de passar o slide, você me avisa, Álvaro. Tá, beleza. Mais uma vez, boa noite. Essa apresentação, ela não tem por finalidade fazer com que vocês aprendam a fazer cálculos, a desenvolver sistematização para fazer projeto elétrico, mas é um roteiro que, como o próprio nome diz, são fases de um projeto elétrico. Passa aí para mim, Leandro. Então, a aplicação desse projeto que a gente está propondo é puramente em baixa tensão. Então, vem a aplicação para residências, casa térrea, casa geminada. Geminada vem do nome gêmeos, é uma do lado da outra, que tem uma parede no meio que separa duas casas. Então, elas são grudadas uma na outra. Sobrado são aquelas casas que têm 2 andares e edifício de apartamento. Então, residências, locais onde moram famílias. Então, tem unifamiliares, tem polifamiliares, entre o bifamiliares, trifamiliares. Há instalações de baixa tensão em comércio. Dependendo do comércio, entra média tensão, mas a gente está fazendo um apanhado em baixa tensão. Indústria, no caso da nossa abordagem, são as indústrias de pequeno porte, né? As de médio porte já usa média tensão para alimentação. E
nesses roteiros que a gente vai fazer, a gente vai usar algumas normas. Algumas normas são balizadoras para que o projeto saia com um determinado desempenho e segurança. Entre elas são a 5410, 5419. Agora, no próximo slide, que vai ser passado agora, a gente vai ver outras normas. Então, a gente já falou de 5410, que é instalações elétricas de baixa tensão. 5419, proteção contra descargas atmosféricas. Elas são distribuídas em 4 volumes, na última retificação que ela teve, em 2015. A NBR 5444, que trata dos símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. 5413, iluminância de interiores. NBR 10898, sistema de iluminação de emergência. Isso daí também é um detalhe muito importante que algumas edificações vão ter que usar. O projeto do sistema de aterramento, atendendo a NBR 5410 a 5419, ela já pode ser programada na concepção do projeto arquitetônico. Por exemplo, residências de apartamentos, edificações verticais, comércio e indústria. O que acontece? Pode passar aí, Brazão. O sistema de aterramento nessas construções, dependendo do volume, preferencialmente deverá ser integrado à função da edificação, à fundação da edificação. Portanto, junto à engenharia civil, no projeto de fundação. Então, já no começo da edificação, a engenharia elétrica, o técnico de eletrotécnica, já deve entrar junto com a engenharia civil para definir como é que vai ser o sistema de aterramento, para depois que tiver tudo pronto, lembrar que vai precisar de um para-raio e vai ter quebra-quebra de novo de um volume de edificação que já está praticamente pronto. Então, é preferível que isso seja concebido bem lá na fundação. Vamos passar para frente, Pezão? Então, na planta baixa, as normas aplicáveis são 5410, que é instalação de baixa tensão, 5413, que são as instalações para iluminância de interiores, 5444, que é símbolos usados em eletricidade, instalações elétricas, 5419, que é praticamente o SPDA, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. O que a gente usa hoje em dia não é mais o papel vegetal e o desenho à mão. Se existe isso, é uma pequena parte que utiliza isso daí. Hoje, esses projetos são feitos em software específico, que são chamado CAD. E esse CAD gera um arquivo que tem extensão DWG. Vamos passar para frente. O CAD significa projeto auxiliado por computador, né? Os CAD de planta elétrica tem Proelétrica, Alto QI, que é o QI elétrico, porque tem hidráulico, tem outras. Tem o CAD-D Proge elétrica, o Lumine V4. Esse Lumine V4 é o software que hoje a gente tem atual no Instituto Federal, que ele é o que a gente usa para fazer projeto elétrico. Tem outros CADs, mas os principais são esses. O que se faz primeiro num projeto elétrico? Avaliar as cargas. Então, a gente tem um circuito de iluminação, tomadas de força, circuitos para máquinas e motores e outras se houver, como, por exemplo, máquinas térmicas ou dispositivos térmicos, forno elétrico, entre outros. É uma carga também, é um circuito que deve tomar atenção. Então, o que é essa avaliação de cargas? Essa avaliação de cargas, ela é uma forma
da gente começar a dividir os circuitos dentro de uma instalação elétrica. Obviamente, eu não estou falando só de residência, né? Estou falando também de comércio e de indústria. Vamos pular. Quais são as vantagens de dividir os circuitos? Segurança. Quanto mais divisão tiver um circuito elétrico, maior segurança, porque eu posso seccionar apenas uma parte do circuito para poder fazer a manutenção. Eu não preciso desligar tudo, ficar tudo sem energia para fazer uma manutenção. Conservação de energia, eu posso desligar algumas cargas que não estão sendo utilizadas e não necessariamente desligar outras. Funcionalidades, ela vai muito ao encontro da segurança, porque os circuitos bem divididos, eu posso desabilitar alguns, sem ao menos, por exemplo, na indústria, deixar de funcionar máquinas prioritárias à produção. Aí eu encaixo já no de baixo. Manutenção tem a ver com a funcionalidade, com a segurança, e um circuito só, ele pode dar queda de tensão, ter correntes nominais maiores, e quando você divide esse circuito, essas quedas de tensões são menores, e as correntes nominais em cada circuito também é menor. Aí é um ponto que eu acho muito legal de trabalhar, que são os pontos de luz. Aí o ponto de luz está bem associado à luminotécnica. Às vezes, não é só o técnico em eletrotécnica, o engenheiro eletricista, que está no ponto de luz, não está diretamente ligado ao ponto de luz. Às vezes, outros profissionais também estão associados a esse ponto. Qual é o bacana, o legal da luz, dos pontos de luz? É que a luz, ele mexe, além de fazer uma propriedade física, de fazer com que a gente enxergue, tem uma parte, ou quer dizer, a maioria, as imagens, elas são formadas no cérebro. Então, para cada atividade, você tem uma quantidade de luz que é suficiente para se executar aquela atividade. Então, ela está associada também ao bem-estar em qualquer situação que seja de lazer, seja de atividade laboral, seja de reunião. Então, cada ponto tem um tipo de distribuição de luz que ela se torna muito importante. Então, quais são os métodos que existem para a gente poder fazer cálculo de luminotécnica? Tem a carga mínima, que é exigida por norma, que está na NBR 5410. Então, é uma aproximação como referência. Te dá uma referência e você desdobra essa referência. Tem o método dos lumens, método das cavidades zonais, método do ponto por ponto, e os métodos desenvolvidos por fabricantes. Então, tem muito fabricante de luz, de lâmpada, né, de luz de lâmpada, que tem os métodos de cálculo de luminotécnica. Vamos para frente. Você me permite só uma questão do cálculo de luminotécnica? Eu acho que o cálculo, não sei se é porque a gente é muito acostumado com intensidade de luz menor do que a norma coloca para a gente, mas eu sempre acho o cálculo de luminotécnica, pelo menos o que o Lumine dá, alguns softwares fornece, muito exagerado. Eu entendo que eu acho que é mais uma questão de sensibilidade, que a gente não está preparado para trabalhar da forma correta, com a iluminação correta, talvez. Pode ser, mas dependendo do método de luminotécnica, na teoria, ele coloca até o espaço que você tem entre as manutenções, como troca de lâmpada e limpeza ou pintura,
e que essa depreciação ao longo do tempo, ela começa com muita intensidade, ela vai caindo ao longo do tempo justamente para fazer essa previsão. Pode ser que isso o software leve em consideração. Então, para que o ambiente seja iluminado, não basta apenas determinar certa quantidade de luz no espaço, mas sim criar condições para que a luz torne-se algo significante, eficiente e confortável ao usuário da edificação. Então, quando fala que é significante, está mexendo com o bem-estar da pessoa. Eficiente, se ela vai fazer uma determinada atividade laboral, ela tem que ser na quantidade certa para evitar até ofuscamento. E confortável, quer dizer, tem coisas que as pessoas experimentam, esses gênios, né, que em um determinado ambiente de trabalho, onde muita gente ficava gastando o tempo que deveria estar trabalhando dentro do banheiro, fazendo não sei o quê, olhando no espelho, trancado naquele cubículo lá, enfim, enrolando. A turma resolveu pintar a parede do banheiro um roxo, um lilás, muito chamativo, que irritava a pessoa que ficava lá por um longo tempo. Então, quer dizer, que eles mexeram na cor para que isso incomodasse a pessoa e ela ficasse no banheiro lá, naquele local, o tempo mínimo possível, para não se sentir desconfortável. Então, isso daí é a luz mexendo com o estado o estado da pessoa, né? Então, a aplicação da luminotécnica, seja ela industrial, comercial e residencial, existe o método dos lumens. A iluminância é escolhida através da tabela, dependendo do tipo da atividade. É uma tabela que tem na NPR 5413 e tem a ver com a idade, a velocidade e a precisão da atividade e a refletância do fundo da tarefa, que é se eu tenho uma mesa ou chão, se ela é clara, se ela é escura, se ela está lá no meio do caminho. Então, cada um tem um peso, que isso vai fazer com que a gente escolha a iluminância através dessa técnica. Vamos passar para frente. Método das cavidades zonais usa a teoria da transferência de fluxo. Obviamente, é o fluxo luminoso. Ele é aplicado a instalações de alto padrão técnico. Então, quer dizer, se você precisa de uma situação onde você requer uma maior precisão na iluminação, é um bom método para se calcular a iluminância. É utilizado o teto, paredes e o chão como cavidades zonais. Então, cada um desses itens, o teto, se ele é claro ou escuro, a parede e o chão, cada um é uma cavidade zonal. Então, eles são superfícies refletoras, ou seja, considera-se que a luz bate na superfície e isso é refletido. Se for uma cor mais clara, você tem um maior rendimento. Se a cor for escura, você tem maior absorção e menor rendimento. O método ponto por ponto é quando a gente quer fazer com que se destaque algum ponto a ser iluminado. Então, baseia-se na quantidade de luz que incidirá em um determinado ponto da área. É necessário ter o conhecimento da distribuição da luz de diferentes fontes. Lembrando, o método dos lumes baseia em um fluxo médio de luz numa área. Então, quando fala em método de lumes, é uma iluminação homogênea. E quando é método ponto por ponto, mesmo não fornecendo diretamente a quantidade de luminárias a ser instaladas, determina a iluminância em qualquer ponto do espaço e auxilia na determinação do tipo de luminária e na quantidade. Então, cada uma técnica tem um método diferente. Ou, ao contrário, cada método tem uma técnica diferente. Então, o que acontece aqui?
A gente tem um proprietário da obra, da instalação. E não necessariamente o proprietário conhece tudo que vai acontecer ali dentro, até porque ele vai ser o usuário final e não o projetista. Dentro de um comércio, de uma indústria ou de uma residência, tem os arquitetos, o design de interior. Por exemplo, no hospital, tem arquiteto especializado em arquitetura de hospital. E o projeto de iluminação e comando está com um técnico lá. Então, ele vai ter... Ele é a pessoa, ele é o profissional que vai ter que entrar em contato com todo mundo para poder entregar o serviço de acordo com o que ele foi desejado. Nós vamos especificar. E como é que a gente vai fazer isso? Sempre em contato com o fabricante de lâmpadas. Hoje, com a internet, a gente consegue ver todos os tipos de lâmpadas que são fabricadas, a temperatura da cor, índice de reprodução de cor e por aí vai. Potência, rendimento, e também com fabricante de luminárias, refletores e projetores de luz. Muitas das vezes, a gente não pode só instalar a lâmpada e ir embora. A gente tem que dar um auxílio no tipo de luminária que vai ter que ser inserido no ambiente. E a gente tem que conhecer os tipos de luminária, de lustre, etc. Vamos para frente? Quais são as funções de uma luminária? Então, vocês estão vendo que a gente já está saindo da lâmpada e já estão querendo modificar alguma coisa. A luminária, ela tem por objetivo modificar a distribuição do fluxo luminoso, diminuir o ofuscamento da fonte de luz. O ofuscamento é aquele incômodo que dá na vista, que quando a gente olha diretamente para uma fonte de luz, porque toda a energia está concentrada em um ponto. Dá para perceber quando hoje a gente olha para uma lâmpada de LED, aquele ponto branco que tem no LED é aquilo que atrapalha a gente ficar ver depois, que parece que está tudo muito escuro, é o ofuscamento, é o resultado do ofuscamento da luz. Proteger a fonte de luz, ou seja, para não acontecer nenhum acidente, quebrar a lâmpada, e permitir a conexão elétrica, como decoração. Ali tem os bocais e tudo mais. Classificação da iluminação pela distribuição luminosa. Tem a iluminação direta, a lâmpada que está colocada no bocal sem nenhuma luminária. Então, ela dá muita sombra e tem alto rendimento. Por quê? Porque o fluxo luminoso está direto. Tem a semidireta, ela tem uma sombra atenuada e torna o ambiente mais acolhedor. Uniforme difusa, iluminação mais homogênea. Semi-indireta, sombras muito atenuadas. Iluminação indireta, sem sombra, tem baixo rendimento. Vamos para frente. Exemplos de iluminação direta. Vocês estão vendo aí? O da esquerda é um lustre, é uma luminária que está apontando todo o feixe de luz para baixo. Então, ele está iluminando, fazendo iluminação direta. O do meio, ele tem um globo, uma espécie de um globo. Ele é leitoso, então, quando liga a lâmpada, essa luz ela é apontada toda para baixo. E tem esse plafonier, que é só colocar a lâmpada, você não precisa nem de um globo. Então, essa aí é super direta. Vamos continuando. O famoso V36, né? Edison, diâmetro 36. 27, esse é o 27. 27, ou é 27, isso. Ah, tá. O que é iluminação semidireta? Vocês estão vendo que esse lustre ele tem uma cobertura translúcida. Translúcida é aquele tipo de material que deixa passar um pouco de fluxo luminoso. Então, eu tenho ele aberto para baixo e, na lateral,
sai um pouco de iluminação. Por isso que ele fala que é iluminação semidireta. Ele tem uma boca aberta para baixo, onde vai sair o fluxo luminoso, e na lateral vai sair algum fluxo luminoso, mas mais atenuado. Você tem uma concentração de luz embaixo, e a parede, quadros, etc., tem uma iluminação um pouco mais atenuada. Então, esses dois aí é um exemplo de vários exemplos. Vamos continuar. Essa aí é a iluminação uniforme ou difusa. Vocês podem perceber que ela tem várias lâmpadas ou vários pontos de iluminação que vai tirar um pouco da sombra, vai ter uma luz mais homogênea. Vocês querem ver o lugar que tem uma iluminação difusa? É estádio de futebol, que dificilmente você vê uma sombra perfeita. Normalmente você vê sombras bem atenuadas. O cara está no meio do campo, você vê que ele tem pelo menos 4 sombras, mas nenhuma dessas sombras é uma sombra perfeita, aquela sombra de fundo sem luz. Ele é totalmente iluminada. Então, existe uma atenuação de fluxo luminoso, mas que ela é compensada com a luz de outras fontes de luz. Vamos para frente? Iluminação semi-indireta. Vocês podem notar nesses lustres que a boca da luminária está para cima. Então, ela bate no teto e as laterais e a base da luminária, ela tem uma propriedade translúcida, ou seja, ela deixa descer um pouco de fluxo luminoso. Isso deixa o ambiente mais aconchegante. Se você tem uma reunião de amigos, informal, etc., você pode deixar o ambiente dessa forma que vai ficar muito aconchegante. Iluminação indireta. Então, ela é totalmente projetada para um determinado anteparo. No caso da esquerda, o anteparo é a parede. No do meio, anteparo é o teto, e o da direita é uma sanca com gesso, e essa luz está embutida ali. Então, vocês podem notar que a iluminação indireta, ela é a iluminação qual você não consegue ver de forma nenhuma a lâmpada. Vamos passar? Então, em um ambiente, pode haver um ou vários tipos de distribuição de fluxo luminoso, e dependendo de diferentes acionamentos, no caso aí são os interruptores que acionam cada conjunto de lâmpada, transformam em um ambiente multifuncional. Por exemplo, uma sala de estar pode funcionar como local de reunião formal, reunião informal e íntimo. Então, se você tiver 3 tipos de iluminação diferentes, você consegue colocar numa sala de estar 3 ambientes diferentes, ou fazer o conjunto desses 3 acionamentos. Uma reunião formal seria uma reunião de negócios, etc., uma reunião informal, uma reunião com os amigos, e íntimo, às vezes, até para você mesmo. Você está sentado ali, numa situação que você quer relaxar, ouvir um som, etc. Então, você abaixa a intensidade de luz e aquilo é suficiente para deixar você num bem-estar excelente. Gente, está indo bem até agora? Beleza, 2 respostas já está. 3, 4, 5, ótimo, beleza. Eu gosto muito de falar, antes de entrar nos pontos de tomada, sobre a iluminação, que é a única parte da instalação que mexe com o cérebro da gente. A não ser o ponto de tomada que a gente leva um choque, né? Mas aí não é essa questão que a gente vai botar segurança e ninguém vai levar choque. Pontos de tomada. São tomadas de uso geral, chamadas TUG.
até 10 Ó, amperes. Só aproveitar um complemento aqui. Eu acho que a parte. Fazer instalação elétrica, né? Eu acho que qualquer pessoa formada ali, capacitada, ela deveria, pelo menos deveria, conseguir fazer a instalação elétrica conforme as normas técnicas. A parte de iluminação, digamos que é o extra que um técnico em eletrotécnica, um engenheiro eletricista tem que ter quando vai trabalhar em projeto. É ele, junto com o arquiteto, que vai conseguir fazer o diferencial do trabalho dele ali, né? Exatamente. E para isso, a gente remete lá naquele slide onde tem aqueles 5 quadradinhos. Que o cara que está lá no meio é o técnico de eletrotécnica, o engenheiro eletricista, que vai ter que dar o jeito dele. Então, as tomadas de uso geral, o TUG, são tomadas até 10 amperes. Fazer a distribuição no mínimo conforme a NBR 5410. Então, eu volto naquele assunto que nem tudo está na nossa cabeça. A gente faz a diferença quando a gente atende o anseio do cliente, no caso é o proprietário. Então, é consultar o proprietário sobre as cargas existentes e planejadas, porque às vezes ele está construindo uma casa que ele quer mudar, mas ele tem algumas cargas e quer instalar outras. Então, as existentes que vão para lá e as planejadas são as futuras. Então, tem também a localização dos móveis, máquinas, os utensílios, para definir a melhor localização de cada tomada. Notem que, quando fala máquinas, etc., a gente não está aplicando muito a residência, né? Mas está mais voltado a comércio e indústria também. Então, a definição da localização de cada tomada é importantíssima. Vamos tocar. As tomadas de uso específico, o TUI, até 20 amperes. Selecionar as cargas que tenham essas características de consumo. Identificar onde será utilizado. É recomendado usar um circuito por TUI. O que é o circuito que a gente fala? São os cabos que saem do quadro de distribuição geral e vão até a tomada. Então, cada tomada ter um circuito, é um disjuntor que comanda aquela carga. Porque para tomada de uso geral, às vezes a gente pode colocar 5, 6, 10 tomadas no circuito só, embora 10 tomadas não seja muito aconselhável. Por exemplo, tomada de 20 amperes para secador de cabelos no banheiro. Hoje tem secador de cabelo, que consome mais, que tem mais potência do que um chuveiro elétrico há 40 anos atrás. Então, cada vez mais a gente, como técnico, como responsável por um projeto, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Outro equipamento que está cada vez sendo mais usado dentro de casa é o tal da Air Fryer. Aquilo lá tem tomada para 20 amperes, então é micro-ondas e tudo mais. Então, esses equipamentos é aconselhável ter uma tomada, um circuito para cada tomada. Vamos continuar? Tem os pontos de conexão direta. Isso aí são proibidos de usar tomada porque a corrente supera aos 20 amperes. Então, a gente tem que usar terminais elétricos, como conectores múltiplos, etc. Chuveiros, aparelhos de ar-condicionados, boilers, entre outros. O boiler é a resistência que existe dentro do aquecedor d'água, que normalmente é colocado debaixo do telhado. Tem ar-condicionado que tem baixa capacidade térmica, 9.000 BTU, eles vêm com tomada, porque a corrente de partida é inferior a 20 amperes. Mas se você começar a pegar ar-condicionado com 18.000 BTU, esse aí é só com conexão direta. Vamos para frente?
cargas trifásicas. Isso aí é especificamente para alguns comércios e indústria. Especificar tomadas de 5 polos até 250 amperes. Não necessariamente cargas que tenha 100 amperes, você tem que colocar a tomada de 5 polos. Você pode fazer conexão direta dentro do painel. Mas se você quiser colocar tomada, é até 250 amperes. Acima de 250 amperes, usar conexão direta em painéis. Um circuito por carga. Vamos tocando? Quadro de distribuição de força. Esse quadro de distribuição de força, ele é um coração, é de onde que vai sair toda a energia que vai alimentar um determinado setor da instalação. Eu posso ter uma residência com 2 andares e cada um dos 2 andares ter um quadro de distribuição de força. Então, o que a gente deve fazer para escolher o local para o quadro de distribuição de força? Ele normalmente tem que ser um ponto médio na edificação, ou um pouco deslocado para um ponto com maior capacidade de carga. Por exemplo, se eu tenho 2 chuveiros mais ou menos próximo um do outro, se a gente tiver a condição de deslocar esse quadro de distribuição de força para mais perto do chuveiro, melhor. Escolher um cômodo para a instalação do quadro de distribuição de força. Então, por exemplo, não se deve colocar quadro de distribuição de força na sala, porque ele enfeia muito o ambiente. Se você vai ter que escolher algum lugar, pode ser numa área de serviço, pode ser num corredor, enfim, em um local onde tenha baixa circulação de pessoas e que não vai assim, descaracterizar o ambiente. Lá na NBR 5410, fala que você pode até instalar um quadro de distribuição de força atrás de uma porta, desde que a porta não seja de correr. Pode ser instalado vários quadros de distribuição de força, depende do tamanho da edificação, horizontal e vertical. Para uma casa de apenas um andar, é só um quadro de distribuição de força. Um armazém, um supermercado, provavelmente vai pedir mais de um quadro de distribuição de força. Prédios de apartamento, você vai ter, nas edificações verticais, mais de um quadro de distribuição de força. Então, depende muito da planta, depende muito da área, para você definir a quantidade de quadro de distribuição de força. Um sobrado, se ele for grande, normalmente a gente coloca um quadro ou 2 em cada andar desse sobrado. Agora, se for um sobrado pequeno, o que eu já fiz às vezes é colocar um quadro de força no 2º andar, que desse quadro de força jogar tanto para o andar superior quanto para o andar inferior, que é possível também. Às vezes não é tão prático, né? Mas é possível. É isso aí que eles falam, o quadro de distribuição secundária. Uhum. Isso. Vamos para frente? Agora, outra coisa importante, dimensionamento da seção dos condutores. Vocês têm que ser craque nisso daí para não dar vacilo. A pior coisa que tem, você estar com um determinado projeto, na hora que vai botar a máquina para rodar, a máquina desliga porque deu subtensão na máquina. Aí você vai verificar a queda de tensão nos condutores. Além de outros problemas secundários, né? O dimensionamento da seção dos condutores tem por finalidade seção suficiente para circular corrente no condutor dentro do limite de elevação de temperatura. Ou seja, o condutor tem que aguentar uma corrente para que ele não eleve a temperatura desse condutor além do limite. Então, isso aí chama-se capacidade corrente. Outra, manter a relação... Não, volta.
Aí, manter a relação do comprimento e seção de forma que a queda de tensão no condutor esteja dentro da norma. Então, na saída do quadro de distribuição até na carga, tem que ter uma queda de tensão de, no máximo, 4%. A ideia é ter valores igual ou menor a 4%. Vamos para frente. Isso aí, a norma ainda estabelece que seções mínimas para circuito de iluminação sejam 1,5 milímetros quadrados. Aí você pode argumentar, pô, mas tem LED, tem lâmpada compacta fluorescente, mas no mercado ainda tem lâmpada halógena, que é lâmpada de filamento, e que essas lâmpadas consomem uma boa quantidade de corrente elétrica. Se você coloca um circuito com 6, 7 lâmpadas, dependendo da potência, ele vai ocupar a capacidade de corrente na seção do circuito. Então, seção mínima 1,5 milímetros quadrados. No mercado, no Brasil é proibido vender lâmpada incandescente, mas os fabricantes deram um jeitinho de manter a lâmpada incandescente vendendo uma lâmpada halógena no lugar, que na verdade consome praticamente a mesma potência da lâmpada incandescente, né? É um tiquinho melhor, né? Para inglês ver, né, digamos assim. Outra questão também da seção mínima, eu acho que no futuro, talvez eles até tendem a mudar essa norma para reduzir isso para 1 milímetro, mas essa seção de 1,5 também tem a questão de instalação. Um fio abaixo de 1,5, na hora que você está passando ele correndo ele no eletroduto, talvez ele possa se romper se ele for muito fino. Por isso que eles mantêm um mínimo de 1,5 ainda. O que na norma ainda preconiza, você pode usar 1 milímetro até 0,75 para campainha. Bem lembrado. Para circuito de força, tomada, né? 2,5 milímetros quadrados, isso é o mínimo. Outras cargas mais pesadas, dimensionar por capacidade corrente, que chama ampacidade, por queda de tensão. Então, de qualquer forma, a gente tem que prestar muita atenção nas cargas que a gente vai instalar e sempre utilizar o recurso da queda de tensão. Isso, muitas das vezes, isso é negligenciado, tá? Vamos para frente? Isso. Tipo e trajeto e modo de instalação. Como é que vai ser essa instalação? Eletroduto embutido, teto, parede, eletroduto aparente, no caso de comércio, de indústria, eletrocalha enterrado no solo, e tem vários outros modelos. Então, uma coisa que eu sempre, quando a gente começa dentro de sala de aula a traçar trajetos do eletroduto, principalmente os trajetos na laje, é que um eletroduto não cruze com outro eletroduto, senão dá zica. Então, eles não podem cruzar um por cima do outro. Então, tem algumas regrinhas, é como se for fazer placa de circuito impresso, traçar aquelas trilhas. De repente, o software até aceita, mas na hora da prática não dá certo. Vamos para frente? Só aproveitando que você está falando do eletroduto, lembrar que eletroduto embutido na laje, a gente tem aquele corrugado que a gente usa mais, né? Praticamente todo mundo usa só da cor amarela, mas a gente tem o eletroduto laranja ali, o corrugado, que é pouco utilizado, infelizmente, mas ele é mais rígido, ele é justamente feito para ser embutido na laje, porque a pessoa, na hora que está embutindo a laje, normalmente a pessoa ali pisa no eletroduto e pode amassar ele. O eletroduto, aquele laranja, ele é mais resistente, ok? A gente tem que tentar dar uma preferência para isso aí. Isso é importante. A parede dele deve ser um pouco mais espessa, né? Sim, ele é melhor. Ele não custa tão caro, tão mais caro assim. Tanto é que se você está usando na laje, é melhor você puxar o laranja até as tomadas,
as tomadas altas, tomadas intermediárias, porque não compensa você comprar uma emenda de eletroduto para colocar um trajeto laranja e um trajeto amarelo. Ele custa alguns centavos a mais, mas na hora de passar a fiação no eletroduto, você vai economizar bastante tempo. Agora, por experiência própria, tá? Paga mais caro no Tigre. Ó, o merchan. Mas os outros, é bom também. se você soprar, não, tem uns que não tem nem marca, cara. Antigamente o pessoal usava aquele de transportar água, né? Aquele preto de água. É. Aquilo na hora que você instala, ok, o fio passa, mas experiência, as casas mais antigas, aquilo vai desfazendo, o plástico ali não é feito para durar tanto tempo. Então, depois de um tempo, você não consegue passar fio ali mais. Então, outra coisa que é importante, principalmente se for colocar na laje e concretar, é dimensionar o diâmetro do eletroduto, para não colocar eletroduto de meia, onde deveria ser 3/4, ou de 3/4 de polegada, onde deveria ser 1. Depois, a quantidade de cabo que foi colocado dentro do eletroduto não vai passar. Então, tem toda uma condição de cálculo para fazer, para ver qual é o diâmetro do eletroduto que vai ser instalado. Uma outra coisa é tomar cuidado com condutores carregados, que, dependendo da seção interna do eletroduto, da eletrocalha ou do piso, tem uma limitação de eletrodutos, e dependendo da corrente, a quantidade de corrente vai fazer com que você limite essa quantidade de eletrodutos. Isso influi na capacidade de corrente, porque aquilo, se for, por exemplo, uma eletrocalha fechada, aquilo vai ser um forno ali dentro. Se quiser complementar alguma coisa, Leandro. Não, bem sinalizado. Eu acho que falta um pouco no projetista, talvez, a experiência de instalação, né? Hora que você tenta passar uma fiação no eletroduto que não foi bem dimensionado, aquele 40% máximo ali de taxa de ocupação do eletroduto, né? Ela existe devido a um monte de fatores, né? É o cara que está concretando a laje que pisou no eletroduto, é uma curva que ele tem que fazer que acaba reduzindo a seção do eletroduto. Eu acho que só a experiência de não conseguir passar a fiação no eletroduto dentro de uma laje de concreto e ter que quebrar aquilo tudo para consertar um pedaço faz a gente dimensionar o eletroduto de forma correta. Só por experiência, para uma laje, se você tiver a oportunidade de criar caminhos redundantes, faça. Porque se limitar por algum motivo um eletroduto, você ainda tem o outro para passar com facilidade, o resto do circuito. E lembrando que se eu coloco um eletroduto muito largo na laje, né, eu tenho que cobrir aquilo de concreto, eu tenho uma espessura mínima de concreto que eu tenho que colocar ali. Ninguém vai aceitar colocar 2, 3 centímetros a mais de concreto porque você colocou um eletroduto muito, muito largo, né? Então, uma polegada e meia? Uma polegada e meia na laje, a pessoa que vai concretar não vai aceitar isso, simplesmente. Então você tem que colocar eletrodutos em paralelo ali, e redundantes. O que eu costumo falar também quando eu vou fazer a distribuição de eletrodutos numa casa, eu sempre coloco uma redundância quando eu estou fazendo a rede dos eletrodutos. Uma caixa octogonal, sempre eu chego 2 eletrodutos naquela caixa octogonal, mesmo que no projeto não passa fio nenhum dentro de algum eletroduto. Porventura isso pode acontecer, mas eu mantenho essa redundância, que se por acaso algum eletroduto ficar entupido, tiver um excesso de fios, eu tenho um trajeto alternativo ali. E que vai custar, no final das contas, o eletroduto vai custar R$2, R$3 a mais de eletroduto no projeto, que é nada.
E tem, só pensando que muitas das vezes as lajes que são concretadas não vem caminhão betoneira, não tem aquele vibrador para homogeneizar o assentamento do concreto. Muitas das vezes é mutirão. E não custa nada um daqueles estrupícios lá meter a pá no eletroduto ou enxada, qualquer coisa, e seccionar ele no meio durante a concretagem. Aí já era. Com certeza, com certeza. Quem já viu a concretagem de uma laje, até mesmo com caminhão, com bomba de concreto, a pessoa está jogando concreto ali, não tá, ela não consegue simplesmente ver onde que ela está pisando ou não. Todo mundo vai pisar no eletroduto, vai ter caso de amassar, por isso sugiro um eletroduto melhor, você gastar um pouco mais ali. O Harrison perguntou qual seria a espessura ideal do concreto da laje para não danificar o eletroduto. Na verdade, o eletroduto não pode ficar aparecendo. O concreto tem que tampar o eletroduto, nem que seja 2, 3, 5 milímetros, por aí. A laje normalmente não é tão estrutural assim, né? O projetista, quem vai fazer a concretagem da laje, o concreto tem que simplesmente cobrir o eletroduto. Mas normalmente os eletrodutos passam em vigas, né? Em pilares, em vigas, que é estrutural. Normalmente o engenheiro, quem faz o cálculo estrutural, não deixa passar num pilar ou numa viga um diâmetro acima de 1/3 do diâmetro daquele pilar ou daquela viga. Normalmente isso não é um problema para um eletroduto, a não ser que seja o eletroduto normalmente do ramal de entrada até a caixa de distribuição. Fora esse eletroduto da caixa do ramal de entrada, ali até a caixa de distribuição, normalmente a gente não tem problemas ali, exceto da laje. Da laje, é comum a gente usar o de 25 milímetros, em um caso extremo a gente usa o de 32 milímetros, que é o de 1 polegada, né, Álvaro? Isso, Mas isso aí. normalmente a gente não usa na laje acima de 1 polegada em hipótese alguma. O 3/4 ele é usado praticamente na maioria dos circuitos. Agora, quando tem que passar muita coisa, é 1 polegada ainda com redundância. Sim, sim, O exato. Romero falou aqui, ó, que o corrugado laranja tá R$ 1,99, o amarelo R$ 1,29. Todos da Tigre. Sim. Vamos continuar? Dimensionamento de disjuntores. E normalmente é um disjuntor para cada circuito. Já que você separou os circuitos, tem circuito da tomada, circuito da iluminação, circuito de chuveiro. Então, cada circuito tem um disjuntor. Tem circuitos que, por exemplo, quem está disposto a fazer uma segurança mais seletiva, bota o interruptor diferencial residual em algumas cargas, como chuveiro, torneira elétrica, circuitos que são críticos em termos de fuga de corrente. Mas, na maioria das vezes, colocam um disjuntor, apenas o disjuntor. Então, existe um disjuntor para cada circuito, monofásico, bifásico, trifásico. Não se faz disjuntor bifásico e trifásico nem com 2, nem com 3 monofásicos. Vocês podem perceber aí que o da esquerda é monofásico, o do meio é bifásico e o da direita é trifásico. Tem alguns disjuntores que tem um mecanismo interno e só tem uma manopla de liga e desliga. Então, quando um secciona, os outros polos têm que seccionar junto. Então, você não pode tirar uma fase de uma carga, você tem que tirar as duas simultaneamente. Nesses disjuntores da stack aí, vocês podem ver que tem uma emenda mecânica nessas manoplas aqui. Então, se o da esquerda, por exemplo, ele
atingir uma corrente para desligar, ele vai puxar o da direita. A mesma coisa é o trifásico. Uma fase deu curto-circuito numa fase. A proteção magnética de um vai atuar e vai puxar o outro também. Fala, Brazão. Normalmente eles têm internamente também um gatilho que liga os dois lados do disjuntor também. É bem comum um disjuntor monofásico, ele vai custar ali R$4, por exemplo. Um bifásico já vai custar R$20, R$25. Justamente porque ele tem uma ligação interna para desarmar os dois ao mesmo tempo. É bem arriscado, a pessoa desliga uma fase, ela vai verificar, o equipamento não liga mais, ela acredita que a outra fase está desligada. Isso pode causar acidentes aí. Okay? Uma coisa, pelo menos, que é permitido fazer é você usar um DR como chave geral. O DR não tem a função de proteção térmica, nem proteção contra curto-circuito, nem proteção térmica, mas ele tem a função de chave geral. Então você pode instalar um DR para a casa inteira como chave geral. O problema é que ele não vai selecionar a carga que ele vai desligar, ele vai acabar desligando a casa inteira. Aí é um critério de projeto, se é aceitável ou não isso, tá bom? Então é mais para deixar um aviso que nunca coloque 2 disjuntores monofásicos para substituir um bifásico. A ideia é essa. É bem comum isso aí na rua, viu? Não mais do que a gente imagina. Vamos para frente? A função do disjuntor é operar em situação de sobrecarga o mecanismo térmico e operar em situação de curto-circuito o mecanismo eletromagnético e protege o ramal de alimentação do circuito. Então, quer dizer, quando fala o ramal de alimentação, a gente está falando dos condutores, tá? Condutores, conexões e tudo mais. Então, o disjuntor tem que ser dimensionado de modo a proteger o ramal. Ele não tem a função de proteger o equipamento. Vamos para frente? Na hora do projeto, determinar qual é a corrente de curva de cada disjuntor. Se for para carga resistiva, como chuveiro, forno elétrico, etc., curva B. Se for mais indutiva, como os motores, forno de micro-ondas, que tem aquele fator de potência mais baixo, curva C. E, no total, determinar a quantidade de disjuntores e suas especificações. Quando eu falo suas especificações, eu estou falando, além da curva, eu estou falando a corrente de capacidade do disjuntor. Inclusive, a quantidade de reserva, ou seja, para cada quadro de distribuição que tem lá na norma, você tem uma quantidade de disjuntores reservas, dependendo da quantidade de circuitos instalados. Vamos para frente. Cálculos das cargas instaladas. Então, nós já fizemos praticamente, chegamos no quadro de distribuição de força, que é onde concentra a distribuição de alimentação para todas as cargas que a gente tem dentro da instalação, dentro da edificação. Então, a gente vai pegar agora e vai fazer o somatório das cargas instaladas por modalidades. Iluminação, tomada, ar-condicionado, motor, carga térmica. O que achar mais diferente também pode incluir como somatório das cargas por modalidade. Vamos continuar? Cálculo da demanda. Então, o que acontece? Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nem toda a carga instalada é utilizada simultaneamente. Então, o cálculo de demanda tem que calcular e totalizar a demanda das cargas instaladas por modalidade por quadro de distribuição, seja de iluminação, de tomada, de ar-condicionado, de motores. Vamos para frente. E cargas térmicas.
Para um conjunto de cargas, verifica-se, em função da utilização diversificada dessas cargas, então a utilização diversificada é que nem todas as cargas estão funcionando ao mesmo tempo. Um valor máximo de potência absorvido por esse conjunto no mesmo intervalo de tempo, geralmente inferior ao somatório das potências nominais de todas as cargas dos conjuntos. Modalidades, né? É aquela modalidade que nós falamos. Isso proporcionará um refinamento no dimensionamento de materiais e equipamentos da instalação de entrada de energia elétrica, de forma a obter melhor compatibilização técnica e econômica sem comprometer a confiabilidade e segurança. Quando ele fala em compatibilização técnica, a gente está ajustando ao dimensionamento da carga ou da instalação para ter uma otimização. Se eu quiser colocar fios da seção magnífica para alimentar meu quadro de distribuição, eu posso. Aí eu pergunto, quanto que nós vamos pagar por isso? Porque a gente, muitas das vezes, a obra não é nossa, mas a gente é responsável pelo investimento do cliente. Se você fizer um negócio onde o cliente vai despender mais dinheiro do que devia, depois ele descobre, foi seu último projeto para ele e provavelmente para outras pessoas com quem ele vai falar. Então a gente tem que botar na balança ou a compatibilização técnica, né? E a confiabilidade e segurança, de modo que a gente consiga uma confiabilidade técnica boa, com custo pequeno e, igualmente, a confiabilidade e segurança, né, que está lá na nossa compatibilização técnica. Então, esse cálculo de demanda serve para a gente fazer aquele refino na capacidade da potência que o circuito pretende utilizar e a partir das cargas instaladas. Vamos para frente. Ô, Brazão, você não quer comentar alguma coisa? Isso aí é da sua área, hein? Do cálculo de demanda? Só se quiser complementar alguma coisa. Não, você falou bem, a questão do cálculo de demanda, eu acho que vale uma análise da concessionária também, na tabela da concessionária. A gente tem alguns limites ali que é interessante a gente entender. O que eu já vi muito por aí em casa, em condomínio fechado, casas grandes, ali sendo abastecidas com circuito bifásico, que é muito pouco, fios finos ali. O entendimento que eu tenho ali é que a própria residência tem uma demanda de energia maior. Quando você faz um cálculo simples, uma casa grande ali que tem 4 banheiros, a pessoa não poderia ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo, que o disjuntor iria cair. Então é bom ter essa noção e entender também os limites, né? Se a gente exagera no nosso cálculo, o cliente vai ter que pagar muito pelo ramal de entrada ali, né? Às vezes colocar até uma medição indireta, isso não é bom para ninguém. Então acho que a gente tem que usar sempre esse bom senso e estar sempre de olho na norma da concessionária. Em determinados casos, dependendo do cálculo de demanda, o cliente tem que comprar um transformador, pagar por um transformador. A concessionária pode negar a instalação se o cálculo de demanda estiver muito fora da realidade também. Tá, ok? Eu não sei a Light aqui. A Light tem um limite para mínimo de disjuntor, de demanda, que não necessita de um engenheiro ou de um técnico para fazer o cálculo de demanda? Tem instalação popular. Eles falam assim que instalações acima de 8,8 kVA pode usar o cálculo de demanda. Uhum. Acho que em Resende, a última vez que eu fiz, instalação com disjuntor, acima de disjuntor bifásico de 70 amperes, já precisava de um cálculo de demanda. A minha casa, o Felipe, minha casa caiu disjuntor 4 chuveiros, isso é bem comum. Para uma casa de 4 chuveiros, normalmente a gente precisa ali de um disjuntor de quase 100 amperes, trifásico ali, normalmente pelo porte da casa.
O que é muito comum acontecendo aqui, de vez em quando um aluno ou outro entra em contato comigo, olha, eu coloquei o ar-condicionado e quando eu ligo o chuveiro está caindo. Na verdade, a maioria das construções, das residências, nem foi feito o cálculo de demanda, e a gente começa a pendurar coisas naquela residência, né? Parece aquele Benjamin da tomada da sala que tem uns 20 equipamentos elétricos ali. A gente vai colocando, uma hora não aguenta. E o pior erro que a gente tem aí nesse caso, vamos trocar o disjuntor e colocar um disjuntor mais forte para aguentar. Você está assumindo o risco da sua fiação pegar fogo e você ter um dano, um dano material, um dano até para um risco até para a própria vida nesse caso. O chuveiro é ou exclusivo. Ou liga um ou liga outro. Os dois, não. Teria que trocar o fio também. Ele tem que ser visto, né? Eu vou colocar o caso da minha cunhada lá em Goiânia. Comprou um apartamento dela, já era usado, mas a pessoa que me deu falou que tinha trocado toda a fiação. Ela foi ver agora, o chuveiro estava com fio 2,5 e com disjuntor de 25. Ok, o fio não ia pegar fogo com esse disjuntor, mas ela não consegue colocar um chuveiro decente ali. Tomar banho só no verão. Oi? Tomar banho só no verão. Tomar banho. Ainda bem que é Goiânia, né? Goiânia só faz calor. Ela foi ver na tomada, as tomadas estavam com fio 1,5, que é proibido por norma. Menos grave porque o disjuntor que estava protegendo era um disjuntor de 15, então a fiação não estava sobre risco, mas estava contra a norma. Um pouco menos grave que lá a tensão é 220, então normalmente os equipamentos circulam uma corrente menor, mas isso não é justificativa para um projeto fora da norma. Bom, então vamos continuar. A Ellen colocou uma questão ali, o Felipe falou que teria que trocar tudo, dimensionar tudo de novo, é o ideal. Tá, Felipe? Vou dar o exemplo da casa dos meus pais. A casa dos meus pais foi construída há 30 e poucos anos, ok? E não sei se todo mundo sabe, a fiação tem um tempo de validade ali, né? O isolante, que é um plástico, depois de alguns anos, mesmo se ele for usado de maneira correta, esse isolante, depois que perde a validade, ele fica quebradiço. Então é recomendado trocar essa fiação depois do prazo de validade dela, depois de 30 anos, 30 e poucos anos, já é recomendada a troca da fiação. E por ser uma instalação muito antiga, a gente refez a instalação elétrica inteira. Colocamos um quadro de disjuntor maior, pedimos para, era SMIG lá em Minas Gerais, fazer a instalação de um medidor maior para uma entrada bifásica. Foi feito tudo de acordo com a norma, mas isso acaba tendo seu custo, né? Não é muito barato. A Ellen colocou uma outra questão aqui. Isso acontece no meu estágio. Colocaram um disjuntor maior, pegou fogo na caixa da entrada da light. É bem comum. O medidor, ele tem um limite ali, né? Sabe o que a Light faz? Ela usa esses fios concêntricos, multiplexado. Aham. Sim, sim. Com 10 milímetros. É 10 milímetros. Depende do ramal de entrada. Uma casa que eu tinha, que era trifásica, eles chegavam com cabo de alumínio até o medidor. O que eu acho engraçado aqui na Enel, em Resende, não sei se a Light é dessa forma também, a CEMIG não é. O disjuntor da CEMIG fica dentro do quadro da CEMIG. Aqui você pode simplesmente ali colocar um disjuntor maior na saída e submeter o medidor a uma corrente maior. Significa que você pode sim puxar uma corrente maior, isso vai ser tarifado, mas nada garante que aquele disjuntor ali está protegendo o medidor. Eu acho que isso aí dá um rolo danado. Não tem proteção nenhuma entre o ponto de entrega e o medidor. Exato, exato. Eu acho que se no caso aí que pegou fogo na caixa de entrada da Light, se a Light quisesse cobrar um novo medidor
dessa pessoa, cobrar pelo dano causado, ela poderia fazer isso. Mas tem que provar. Isso dá trabalho. Na maioria das vezes eles não fazem nada. Não. Romero. Atualmente estou fazendo cálculo de demanda pelo software Woka, que deu 13,8 kVA. Ok. Disjuntor de 63 amperes. É absurda essa carga para um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha. Bifásico, né, Romero? Tri? Lá a gente não instala bifásico, não. Só se você tiver uma carga especial e provar isso. Desculpa. O bifásico tá caindo em desuso. Algumas concessionárias só no Brasil que ainda usam o bifásico. Olha, não é incomum, não. Eu acho que o disjuntor de 63, mesmo se for um tri, não é incomum, não. Hoje em dia, apartamento com 2 quartos, ele tem dois banheiros, igual você colocou aqui, para ligar os 2 chuveiros, vai precisar disso mesmo. Eu não acho estranho, não. Apartamento de 2 quartos tem ar-condicionado, já se tem que prever isso. Eu acho normal. Vamos meter bronca? Vamos. Dimensionamento dos dispositivos, quadros, distribuição de força. Baseado nos cálculos de demanda, são dimensionados o disjuntor principal do quadro de distribuição de força. Por que eu estou fazendo questão de falar do disjuntor geral do quadro de distribuição de força? Porque você pode ter mais de um quadro de distribuição de força. Prosseguindo. Condutores do ramal de alimentação, o ramal que chega do quadro para alimentar o quadro de distribuição de força. Dimensionamento do interruptor diferencial residual. No caso, eu estou colocando ele como geral, tá? Sem carga individual. Vamos continuar. Dispositivo de proteção contra surtos, DPS. Aqui tem um esqueminha. Quem já fez instalações elétricas Zoom comigo já viu isso daí. Então, a gente tem a entrada. Essa entrada, ela vai direto no disjuntor geral. Depois passa pelo IDR, né, pelo interruptor diferencial residual, e vai no DPS. Só depois que sai do interruptor diferencial residual que vai ser distribuído para os circuitos. E junto com isso daí, à esquerda tem um barramento onde todos os neutros dos circuitos são ligados. No da direita, o terra de proteção, é um barramento onde todos os terras são ligados. E assim é mais ou menos um esquema do dispositivo que tem dentro do quadro de distribuição de força. Vamos para frente? Aí a carinha de um quadro de distribuição de força. Ele tem isso. Ele tem os dispositivos principais. Tem embaixo os disjuntores dos circuitos. E lado embaixo, tem a posição dos reservas. Como você identifica aqui, o dispositivo de proteção de surto, ele não tem uma chave liga e desliga. Normalmente ele tem um ponto aqui que ele indica se ele queimou ou não, que você consegue fazer de fácil visualização para você saber se ele está funcionando ou não. Ele chega ao final de vida útil, né? Isso. Ele o da Clamper, ele tem uma sinalização verde e vermelha. É uma bandeirinha. Sim. Normalmente eles têm pelo menos um ponto vermelho que você consegue ver se ele abriu ou não. Lembrando que o dispositivo de proteção de surto, ele protege só contra um surto, né? Se cair 2 raios consecutivos ali, ele vai proteger o primeiro e não vai proteger o segundo. Ele, na verdade, como a gente não sabe a característica desses impulsos eletromagnéticos, a capacidade deles é dada em energia, Joule. Uhum.
Então, o que acontece quando chega no final de vida útil é quando o somatório de todos os transientes de linha que caíram forem iguais ou maiores do que a capacidade dele. E lá no final da vida útil dele, ele entra em curto-circuito, que aí ele protege mesmo, aí não vai deixar ligar nada, né? Sim. E todo disjuntor diferencial residual, DR, normalmente ele vem com uma chave, um ponto para testar se ele está funcionando. Então, se você apertar aqui, ele vai fazer ele vai simular uma corrente de fuga e o disjuntor vai desarmar sozinho, ok? Normalmente a gente não faz isso aqui para ficar ligando, aliás, desligando o circuito, a gente desliga na chave, isso aqui é só para testar o circuito, tá bom? E nem ensinar para ninguém que gosta de fazer sacanagem com os outros, né? Não. Vamos para frente? Falar sobre os interruptores. Tem dois tipos: tem interruptor e disjuntor diferencial residual. Os disjuntores diferenciais fazem a proteção de condutores contra sobretensão. Esse aí, nesse caso, o disjuntor, ele age como térmico. Ele protege pessoas e animais contra choques elétricos, locais contra incêndio. Então, se ele protege contra sobre ali não é sobre tensão, é sobre corrente, tá? Se ele protege contra pessoas e animais e quando ele curto-circuita uma fase, etc., que ele atua, ele evita de dar um levantamento térmico, aquecimento e, por exemplo, pegar fogo. Controla o isolamento da instalação e evita o desperdício de energia como fuga de corrente. Então, se você tem uma fase esbarrando na parede, alguma outra estrutura metálica, quer que seja, você está apagando essa corrente de fuga. E se você tiver um interruptor diferencial residual ou disjuntor, assim que ele perceber que tem um desbalanceamento da corrente de retorno, ele já desarma. Aí você vai ter que procurar em qual circuito que está isso. Como é que você procura isso daí? Você desliga todos os circuitos e vai ligando um por um até ele desarmar. É uma das formas. Sim. O disjuntor, o DR, junto com o termomagnético, num encapsulamento só, ele existe justamente para economizar espaço no quadro de distribuição. Mas eu vou ser sincero, eu nunca consegui comprar um aqui no Brasil, num disjuntor DR com termomagnético integrado. Não sei se o Álvaro já conseguiu comprar. Não, só vi interruptor. Eu só vi interruptor também. Então, se eu você peguei... colocar só o DR para o chuveiro, se o meu cabo tiver um curto-circuito no meu cabo, ele não vai abrir. Okay? Não, mas quando eles fazem isso, eles aconselham colocar os dois. Tem que colocar os dois, é justamente isso. Eu não posso usar só o DR, eu não posso usar só o termomagnético para o chuveiro. E outra coisa, só o termomagnético não protege muito bem contra curto-circuito, né? Você tem que ter os dois mecanismos. Sim, sim. Acontece às vezes quando você tem um curto-circuito num DR, ele, por ter uma curva de ação muito rápida, ele entende como se fosse uma corrente de fuga ali, e por conta de harmônico que é gerado no curto-circuito, ele pode desarmar. Mas esse pode, a gente não pode contar com essa sorte. Na literatura, eles falam o seguinte, que corrente sobre corrente é até 10 vezes a corrente nominal. Acima de 10 vezes a corrente nominal é considerado curto-circuito. Agora vamos falar do dispositivo de proteção contra surto. O DPS é um dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias. Transitórias é uma aleatoriedade que acontece na onda da rede, que pode ultrapassar a 3 kV, 10 kV, mas de um tempo muito pequeno. Então, como a gente não sabe essas características de elevação de tensão e de tempo de duração,
a gente coloca os DPS em função de energia. Se você vai especificar um DPS, lá no catálogo tem a quantidade de energia que ele suporta. Então, dependendo da instalação, você pode colocar DPS com valores de capacidade de energia maiores. Ou se você tem uma instalação muito pequena, você não precisa gastar com DPS com valores muito altos. Então, o que ele faz? Essas tensões transitórias, surto de tensão, ele é atenuado ou anulado, atenuando ou anulando as descargas atmosféricas indiretas na rede elétrica. Por que são as indiretas? Porque a direta costuma ter característica explosiva e incendiária. Então, não tem DPS que suporta isso daí. Só Deus sabe o que acontece quando cai uma descarga atmosférica em cima da rede. Nas redes de média tensão, tem os para-raios próprios. Mais de baixa tensão, a coisa já é mais complicada. Outra coisa que pode acontecer e que o DPS pode ajudar é quando uma linha de média tensão cai... Volta um pouquinho, Brasão. Isso, quando uma linha de média tensão cai sobre alguma fase da rede de baixa tensão. Aí dá um tribobó danado. Se você tiver esse DPS, no transiente que entrar, no primeiro transiente que entrar, esse DPS queimar, entrar em curto, ele automaticamente desliga o disjuntor de proteção e garante uma proteção adicional na instalação. Aqui eu estou mostrando, lá em cima, à esquerda, tem o neutro, fase 1, fase 2, fase 3, são a rede trifásica da concessionária que fornece energia para o medidor de energia elétrica. Então, conforme eu disse, não há qualquer proteção entre os cabos que chegam do poste e o medidor de energia elétrica. Então, depois do medidor de energia elétrica, vai para o disjuntor do quadro de medição. Aqui, para Light, o disjuntor fica depois do quadro de medição. E a gente tem, obrigatoriamente, tem que montar um sistema de aterramento, nem que seja com uma haste, para poder garantir o sistema de aterramento, né? O nosso é o TNS. E eu dei um exemplo, se eu tivesse uma casa com 2 pavimentos. Eu tenho uma caixa com o disjuntor principal, e dessa caixa vai sair 2 ramais de alimentação. Um ramal vai alimentar o quadro de distribuição do primeiro pavimento, e um outro ramal vai alimentar o quadro de distribuição do segundo pavimento. Qual é a ideia de a gente ter 2 conjuntos de ramais para sair do mesmo ponto? É porque se a gente for calcular a demanda para alimentar os 2 quadros de distribuição com o mesmo condutor, a gente vai ter problema. Primeiro que a gente vai ter que aumentar a seção desse condutor. Quando aumenta a seção do condutor, ele fica mais pesado, ele fica mais desagradável para fazer a instalação. Então, é preferível você instalar um sistema, um ramal, que tenha uma seção menor, que vai ficar mais fácil de fazer a instalação, e você vai ter a independência deles, sem ter problema de queda de tensão e outras coisas desse tipo. Vamos para frente? Cálculo da demanda total. No caso da edificação possuir mais de um quadro de distribuição de força, deve-se calcular a demanda total. No caso da edificação possuir apenas um quadro de distribuição de força, a demanda será a própria demanda da carga deste quadro de distribuição de força. Por exemplo, no caso de
de um prédio de apartamento. Então, para você calcular a demanda total, vai ser a soma da demanda de todos os apartamentos. E se você tem uma casa de um andar unifamiliar, você vai ter aquela demanda, a própria demanda do quadro de distribuição de força. Vamos para frente? Determinação da categoria de atendimento. Agora, eu estou falando do caso a concessionária de energia elétrica da nossa região. No caso aqui, a Light. Então, quem determina a categoria de atendimento, cálculo de demanda e mais uma série de determinações é a RECOM-BT, é a determinação da categoria de atendimento. Vamos para frente? A RECOM-BT é a regulamentação para fornecimento de energia elétrica a consumidores de baixa tensão. Ali dentro tem tudo que a gente precisa para preparar o ramal de entrada para Light fornecer a energia que a gente precisa. Então, para isso, ela pede alguns documentos, e esses documentos todos são gerados baseados na RECOM. Medidores de dimensionamento de materiais. Vou dar um exemplo aqui. Pode passar aí, Brazão. Álvaro, agora que eu lembrei, você viu citando aí, realmente a Light cobra a nossa região aqui, mas Resende anteriormente era ampla, né, Brazão? Agora é Enel, né? A Enel é espanhola, não é isso? Isso, eu não sei se ela comprou Eu não sei se ela comprou ou se ela saiu, simplesmente. Você saiu, exatamente. Não sei, não tenho essa certeza, não. Mas, de novo, as concessionárias é por licitação, né? De tempos em tempos você tem um novo contrato aí e, por exemplo, Volta Redonda hoje é Light. Daqui, a hora que acabar a concessão para Light, isso pode ir para outra concessionária. A Light, mais de 50 anos. Tem muitos anos aqui. A Light foi uma das primeiras do Brasil, né? A Light me parece que é inglesa. A Light é inglesa. Veio para eletrificar o Rio, comprou todas as pequenas empresas lá do Rio. Na época tinha até uma lei que impedia fazer isso, mas depois de comprar tudo, não tinha quem impedisse a Light de assumir a distribuição de energia elétrica no Rio. Então, olha só. Medidores de dimensionamento de materiais. Tipo de medição. Tem medição direta, que os cabos de energia elétrica entram no medidor e saem do medidor. Então, essa medição é chamada direta. Essa medição direta é usada em cargas até 66,3 kVA. E indiretas, o que são essas medições indiretas? Eles usam, no caso de baixa tensão, transformadores de corrente, por exemplo, um transformador de corrente 8 por 1. Então, a cada 8 amperes que passa nesse transformador, 1 ampere é medido no medidor de energia elétrica. Depois ele faz a contagem de qual é o consumo de energia e multiplica por 8. Então, é assim que é medido, faz a medição indireta. Então, você tem acima de 66,3 kVA até 994 kVA. Isso é energia para dar com pau. Para vocês terem ideia, lá no campus, o ramal de entrada é em média tensão. Tem um transformador que joga para 220 volts, 127, e o disjuntor de entrada de 800 amperes. 994 kVA é um disjuntor de 3.000 amperes. É muita raça de coisa. E pode ser entradas individuais e coletivas. Vamos para frente? Exemplo para um cálculo de demanda que foi encontrado
55,3 kVA, medição direta. Consultando lá na Recon a minha de 2016, tabela 10A, página 176, aí vamos para a tabela, Brazão. Dá mais um toque aí. Aí é a categoria de atendimento T8. Vê se vocês localizam aí. É a segunda coluna, 220 trifásico. Aí a demanda está entre 49,7 e 58. Um eletroduto de entrada do ramal, eles exigem de 4 polegadas. Está na primeira, segunda e terceira coluna. O disjuntor de entrada é de 175 amperes trifásico, né, tripolar. O padrão de medição, aí é CSM 200 e CS, né? Você vai encontrar isso daí lá na literatura, lá no meio da Recon. O condutor do ramal de entrada vai ser 4 cabos monopolares, 95 milímetros quadrados. Condutor de proteção de 50 milímetros quadrados. E o condutor de interligação do neutro à malha de aterramento é de 50 milímetros quadrados, cobre nu. Então, ele te dá toda o caminho que você tem que fazer para chegar nessa tabela 10 e determinar a categoria de atendimento. Vamos para frente? Se eu soubesse disso antes, né, Brazão? Ia comentar isso aqui agora, mas vamos no modo degradado aqui. Sistema de proteção contra descarga atmosférica. Lembra que a gente falou lá no começo que na fundação seria pertinente para grandes construções que o aterramento fosse feito junto com a fundação civil, né, a parte civil? Então, se for pertinente projetar o SPDA, mais adequado à edificação, usar NBR 5419. Por que se for pertinente projetar? Porque na própria 5419 tem todo um caminho para você determinar se a sua edificação é ou não, vale ou não a pena fazer o SPDA dela. De cara, eu vou falar, se você tem uma edificação de um pavimento construído no meio de três prédios, de 3 edificações de prédios, você tranquilamente não precisa botar SPDA, que o raio não vai chegar lá embaixo de jeito nenhum. Entretanto, se você coloca uma estação de rádio ou uma estação de televisão no alto de um morro, uma repetidora qualquer, é uma instalação simples, mas que provavelmente vai precisar de um SPDA. E tem hoje na internet que você acha tranquilamente os valores de número de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano, que faz parte do cálculo para definir se você precisa ou não colocar um SPDA. O nível cerâmico, né? Isso, a curva as curvas cerâmicas, né? Isso, e para ter ideia, Porto Real, que é aqui do lado, é o maior índice do Brasil. É raio para tudo quanto é lado. Incluir toda... Deixa eu só terminar o último parágrafo. Incluir toda a especificação dos dispositivos do SPDA na lista de material, obviamente. Vamos lá? Recomendações gerais. Não superdimensionar o projeto para não onerá-lo. Nunca subdimensionar o projeto para não abaixar o valor demais o valor do projeto e você ser competitivo. Vamos ver o que tem mais aí. Especificar materiais de qualidade reconhecida, sem fazer merchan. Acompanhar as compras, sempre conferindo se o material está de acordo com o especificado. O que mais? Acompanhar atentamente a instalação elétrica em todas as suas etapas.
fazer testes a quente com as cargas para garantir a confiabilidade da instalação usando instrumentos para tal. Aí tem listados os instrumentos aqui: voltímetro, amperímetro, batímetro, termômetro e termógrafo. Volta um pouquinho. O termógrafo, ele é um excelente instrumento para medir mau contato, aquecimento anormal de conexões e tudo mais. Hoje, uma equipe de instalação, dependendo do volume de serviço, vale a pena investir no termógrafo, que isso pode, lá na frente, evitar muitas dores de cabeça. Vamos? Orientar o cliente, o usuário, sobre o projeto, compras usuais e manutenção. O que ele precisa ter para garantir o bom funcionamento, etc. E através de uma observação discreta do sistema em operação, isso aí, no caso, é para qualquer instalação, tá? Com o objetivo de fazer uma análise pós-ocupação para eventuais correções e melhorias. Então, quer dizer, às vezes, nem tudo que foi projetado na hora que ele está em marcha de produção ou em marcha de uso, a coisa saiu, faltou alguma coisa saiu fora do lugar, apesar de todas as previsões. Então, você pode entrar em contato com o proprietário, com a pessoa que está gerenciando o ambiente, etc., para saber se tem alguma coisa que pode ser melhorada e você oferecer a proposta de melhoria. Vamos lá? Então, o que nós fizemos? Esse é o resumo de tudo que nós vimos. São as normas aplicáveis, os sistemas de aterramento, uso de software, avaliação das cargas, divisão de circuitos, pontos de luz, luminotécnica e os métodos de cálculo, pontos de tomada, pontos de conexão direta, cargas trifásicas, quadro de distribuição de força, dimensionamento e seção dos condutores, tipo e trajeto e modo de instalação, dimensionamento de eletrodutos e outros, dimensionamento de disjuntores, cálculos das cargas instaladas, cálculos de demanda, dimensionamento dos dispositivos de quadro de distribuição de força, dispositivos dos quadros de distribuição de forças, circuito de alimentação dos quadros de distribuição de força, cálculo de demanda total, determinação de categoria de atendimento e o SPDA. E, por último, foram as recomendações gerais. Então, estouramos muito tempo aí, Brazão? Dentro da normalidade, sempre tem um finalzinho assim, ali sempre se alonga. Eu falo bastante também quando é a minha vez. Então, olha só, para finalizar, eu coloquei um ambiente iluminado que tem várias nuances de iluminação que tornam o ambiente agradável, bonito, que valoriza cada parte dele. Então, isso a gente tem que ter em mente, que a gente vai ter que ajudar os clientes, né, as pessoas com quem a gente vai trabalhar, que sempre pode melhorar um ambiente com iluminação e etc. Então, eu escrevi até aqui a arte e engenharia aplicadas à luminotécnica. Gente, muito obrigado por estarem conosco nessa... isso é uma live, né? Nessa live. A gente está virando youtuber, Álvaro. Tá. É a evolução da docência, né, dos professores. Tá? Isso aí. Complementando o que o Álvaro falou, eu acho que é bem interessante a profissão de projetista. Acho que não é todo mundo que tem essa capacidade, não é todo mundo que conhece essa arte de ser projetista, ok? Hoje tem a parte de software ajuda muito o profissional a fazer um projeto rapidamente, a
a conseguir produzir material e vender esse material de uma forma mais rápida, ok? Então, eu acho que é bem interessante isso, essa evolução que tem para o projetista e saber usar as ferramentas. É importante saber fazer os cálculos na mão, eu não preciso mais estudar os cálculos ali em instalações elétricas 1, claro que não é isso. A pessoa ela tem que entender quando o próprio software faz coisas erradas. Hoje a gente não pode simplesmente colocar tudo cegamente no software e confiar nos resultados que ele dá. Eu coloquei tudo no software e meu ramal de entrada deu um fio de 1,5 milímetros. Eu cegamente não posso vender isso para o meu cliente, porque eu sei que isso é um erro grotesco, né? No começo da carreira, eu acho que é um excelente trabalho para quem não conseguiu ainda se colocar no mercado de trabalho numa empresa, e eu acho que muita gente acaba desistindo de ir para o mercado de trabalho e acaba se dedicando só a essa parte de projeto. Eu acho bem interessante e não tem tantos profissionais na área. Para vocês terem ideia, um profissional cobra ali uns 10, 12 reais por metro quadrado de uma instalação elétrica simples. Uma casa de médio para grande porte, a pessoa vai tirar ali uns 2.000 reais num projeto, que ele consegue fazer em um dia, 2 dias ali, ok? Logicamente eu gasto um tempo maior ali com as idas e vindas do projeto, que acaba acontecendo com pedidos que o cliente coloca ali, mas eu acho que é uma área bem legal de atuação do técnico em eletrotécnica. Fala, Eduardo. Não, então, eu gostaria também de primeiramente, parabenizar o professor Álvaro, né, pela apresentação, abrangeu, de fato, aí o projeto elétrico como um todo. A minha contribuição aí, que eu consegui enxergar aí através dos slides, Álvaro, é com relação àquela norma que a gente chegou, acho que até conversar no passado, se eu não me engano, a de iluminação de interiores, que essa 5413, ela foi cancelada, né, e foi substituída pela ISO 8995. Ah, tá, isso aí. Então, aí quando a gente for citar isso aí em projeto aí, a pessoa às vezes não se atenta muito a esse detalhe, mas se alguém chamar lá e ver que a norma está cancelada e a gente está usando, aí chega a ser um problema, né? Acho que ela foi cancelada em 2005, se eu não me engano, estava olhando aqui na BNT. Outra coisa também que eu sei que pode acrescentar aí para os alunos também, inclusive, igual já vi mesmo, o Romero, os demais colegas aí que trabalham nessa área de projeto, existem softwares aí bem simples de se manusear, né, conforme o próprio Brazão também comentou aí, não confiar totalmente, né, também fazer aí a conta na mão, ou algo que enxergue que seja grotesco, né, desconfiar, primeiramente, mas 2 aí que eu indicaria é o Dialux e o Lumisoft. Os 2 são gratuitos, assim, pequenos arquivos também, e auxilia bastante aí na questão da luminotécnica, né, são bem atrativos aí. A luminotécnica é uma arte e poucos dominam essa arte. O que dá uma brecha de mercado interessante aí para quem está querendo investir seu tempo nessa área. Tá. Pessoal, só antes da gente terminar, quem não colocou o nome aí no que a gente está falando de lista de chamada, coloca para a emissão dos certificados depois, por favor, tá? De novo, agradecer o tempo do professor Álvaro, a presença dos estudantes, do professor Eduardo, tá? E vamos seguindo em frente aqui. A gente não para nossas atividades não, tá bom? Tem chance de ter... Pode falar. Tem chance de ter outras palestras da área. Sim, toda quarta-feira a gente mantém pelo menos uma aqui. Tá? Não sei se alguém tem alguma questão para colocar, diversa. Ok, então agradecendo pela aula aí. Obrigado. Álvaro, o que você indica para colocar em cima de uma casa, igual eu fiz a reforma lá da casa dos meus pais, que era tudo a fiação em roldana, no madeiramento ainda, né? O que você acha que seria melhor para atualização? Um eletroduto na laje? Bandejinha plástica? Ou Oi? até mesmo na laje, usa alguma coisa em cima da laje? Não. Tem circulação de gente?
Não tem circulação, não. Então, você pode apoiar no teto, simplesmente na laje, fazer uma amarraçãozinha. O eletroduto flexível? Não precisa nem botar em eletroduto, deixa o ar livre. Entendi. Ou, se você quiser, botar em bandeja plástica. Isso aí ia Aí ser você organiza melhor. legal. Eu acabo colocando em eletroduto flexível, mas eu tenho um medo da vida útil disso. O eletroduto flexível ele funciona bem quando ele está embutido. Sim, exposto, eu sei que ele vai degradando, ele vai ficar Ele quebradiço em deteriora breve. rapidamente, ainda mais, obviamente lá não tem, né? Mas com luz ultravioleta, luz do sol, ele desmancha. Sim, sim. Então tá bom, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos aí. Quarta-feira tamo junto aí. Vamos tentar manter então o horário de 19 horas. Eu acho que tá sendo melhor para todo mundo. E daqui a pouco eu coloco o vídeo lá no YouTube, no canal que foi criado, tá? Abraço a todo mundo e boa noite aí. Falou, gente. Um abraço a todos. Boa noite a todos e abraço.